Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. De uma questão que envolve a economia do país, notadamente do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre insumos agrícolas genéricos. Por que conversar sobre esse tema com o telespectador? Porque ele é fundamental, não apenas na sua mesa, não apenas para a economia do Estado, para o giro financeiro, mas ele é fundamental também para o seu bolso. E por isso nós tratamos desta questão. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Lucas Redecker tem pontificado neste debate. No plenário, nas conversações, nas comissões, nos contatos, notadamente com a senadora Ana Amélia Lemos, uma representante do Rio Grande no Senado Federal, para tratar desta questão em profundidade, para buscar uma solução para esta área tão importante da nossa vida. Por isso, nós trazemos ao Democracia para conversar também com o telespectador, para levar esclarecimento, informação e, acima de tudo, poder mostrar o quanto é importante que a população participe também, através da forma mais justa de pressão para buscar solução para esta questão tão fundamental. Sobre insumos agrícolas genéricos, estarão conversando aqui no nosso Democracia João Augusto Teles, vice-presidente da Farsul, e o deputado Lucas Redecker, do PSDB. Nós começamos chamando para a primeira manifestação aos telespectadores do nosso Democracia, o João Augusto Teles. Tudo bem? Tudo bem, Batista? Tudo bem. Estamos aí realmente nesse assunto tão importante para o setor primeiro da economia, né? O agronegócio. Nós temos o exemplo do genérico para humanos e por que não, né? Os genéricos para os insumos para a cadeia, para os insumos veterinários e também a questão dos insumos agrícolas. Hoje o produtor eles tem essa necessidade de ter baixar o custo. E uma das maneiras mais rápidas que a gente está vendo aí enquanto produtor é o genérico. Nós temos uma situação muito inusitada, porque nós aqui, a divisa com os países do Mercosul, Uruguai e Paraguai, é onde o mesmo insumo é vendido, né, é comercializado a valores até 50% mais baixo. Isso faz com que ocorra alguns desvios, alguns fatos onde produtores vão até nessa diferença muito grande que tem do produto nacional ao produto importado. É uma realidade assimétrica. E o que se tem que dizer é o seguinte, que é o mesmo produto. E muitas vezes fabricado na mesma planta. Então essas distorções que acredito que nós temos que discutir e já agradecendo e parabenizando ao deputado essa força que nós precisamos para que seja resolvido o mais rápido possível. Está caminhando, né? Já está na Câmara. E isso para nós tem certeza que vai ser um ganho, não só para o produtor, mas um ganho para o Brasil como um todo. Deputado Lucas Redecker. Batista, te cumprimento, prazer imenso retornar ao programa. O João Augusto Teles, representante da Farsul, vice-presidente, e um tema muito importante de fato. Agora, durante a Expo Inter, nós tivemos na Comissão de Agricultura debate sobre os produtos veterinários genéricos. Nós tivemos, como o Batista aqui mesmo falou, a questão que todo cidadão brasileiro acompanhou, que foi o medicamento genérico nacional, que diminuiu de fato o custo, muitas vezes 2 ou 3 vezes mais do que o produto normal, e ele comprova o seu funcionamento, ele comprova que é um produto positivo e que é usado em diversos níveis de tratamento em seres humanos. E utilizamos o debate, avançamos naquele momento, para que pudéssemos trazer aos insumos agrícolas genéricos. Porque nós temos hoje, como muito bem falado aqui, a necessidade muito grande do produtor rural, que é hoje
quem faz e quem garante o superávit primário na balança comercial brasileira é o nosso setor primário. Ele tem um custo de produção muito maior em comparação aos nossos concorrentes e aos concorrentes de outros países. Aqui, como o João Teles mesmo comentou, basta cruzar a fronteira. Muitos produtores, infelizmente, têm a necessidade de cruzar a fronteira para buscar produtos e insumos mais baratos para que possam, no final da sua safra, da sua lavoura, ter uma rentabilidade maior. E muitas vezes tratados como contrabandistas, infelizmente, por não ter condição, muitas vezes em conseguir preço, muitas vezes no seu custo de produção. E este projeto que nós levantamos o debate, eu fui em busca de ver a existência de um projeto similar, e o senador Heráclito Fortes, do Democratas, havia apresentado este projeto no Senado Federal. Ele passou pela Comissão de Agricultura. Eu conversei com a senadora Ana Amélia na própria Expo Inter, ela está acompanhando de perto o trâmite do projeto, passando pela comissão e aprovado de forma terminativa, foi a Câmara dos Deputados. Tive também a preocupação em pedir para o nosso líder do meu partido lá, evidentemente do PSTB, o nosso deputado, de dar continuidade ao debate e tentar agilização na Comissão da Agricultura, agilidade, para que nós pudéssemos fazer com que este projeto seja aprovado na Comissão da Agricultura da Câmara, que volte ao plenário, que vá ao plenário pelo seu trâmite normal, e que nós possamos de fato ter os insumos agrícolas genéricos. Hoje a competitividade para o produtor, como falamos, é muito grande. Nós temos uma dificuldade grande, porque o Brasil é um dos poucos países que ainda não aderiu o sistema de insumos agrícolas genéricos. Nós somos o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Então isso prova que o produtor tem a necessidade de utilizar. E uma coisa que eu acho muito importante, nós temos níveis de agrotóxicos mais caros e mais baratos. E alguns que em algumas vezes mais ofensivos à saúde e ao meio ambiente, e outros mais inofensivos. E o produtor, muitas vezes, pela questão de preço, ele tem que buscar o mais barato, porque não tem condição no custo final de pegar o que seria, quem sabe, até muito menos ofensivo. E nós, tendo a condição de disputar pelo genérico, nós teremos a condição do produtor comprar o produto de mais qualidade para a sua lavoura, podendo ter um custo menor e podendo ter um índice muito melhor no final das contas para a saúde e para o meio ambiente. Aprovado o projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em maio, e ele está parado até agora. Daí a importância dessa intervenção solicitada pelo deputado a senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, para que agilize essa tramitação. Mas para o telespectador é importante também que se estabeleça comparações, que se tragam exemplos no que representa em economia, o que altera o custo. Para usar um exemplo aqui, vamos buscar logo aquele que é o grande fantasma na competição econômica internacional hoje, que é a China. Qual é a relação de preços entre Brasil e China? Quanto menos custa para os chineses? Nós temos, no caso da agricultura, nós temos um exemplo bem clássico, que é o glifosato. Que o glifosato se trabalhava aí na faixa de $12, hoje está operando aí $5. A hora que abriu e a hora que a China entrou no mercado, né, ele realmente despencou. E eu acho que eu tenho certeza que no momento em que outros que entrarem genéricos, nós vamos ter essa redução em todos os produtos. Com certeza, eu acredito que uns 30% a menos do valor praticado aqui, com praticado lá, a nível de produtor. Tem toda a cadeia, mas eu acredito uma redução, uma economia. Quer dizer, lá na primeira ponta, né? Na primeira ponta. Isso vai trazer um ganho muito grande e como foi comentado pelo deputado, a biotecnologia que está chegando, isso aí vai trazer com que o consumo de agrotóxicos, né, essa terminologia agrotóxico, né, às vezes ela é um pouco pesada, nós vamos diminuir a carga em cima
dessas culturas que hoje nós vemos produzindo, que é o caso do soja, do milho, do arroz, do feijão, da cana, isso tudo vai beneficiar, como eu falei antes, vai beneficiar sim ao produtor, mas vai beneficiar muito mais a sociedade, que vai ter um produto melhor e vai ter com um preço mais acessível. Então eu acho que é o grande ganho do nosso país, que nós não podemos ficar atrás do mundo que está vendo isso, e tanto é que 70% dos produtos comercializados no mundo é genérico. Então é um dado que é só o Brasil hoje que ainda não, no momento que nós entrarmos, como o deputado falou, nós somos os primeiros em consumo. Então nós temos aí na ordem em valores, em 2012, uma previsão de 8 bilhões de dólares de consumo, ante a 50 bilhões que gira esse mercado de insumos agrícolas no mundo. E o parlamentar Lucas Redec tem mencionado aqui com muita frequência a importância dessa matéria, né, para um país que depende do agronegócio. Depende do agronegócio para o superávit da balança comercial. As pessoas perguntam, principalmente com a aproximação de crises e a notícia envolvendo crises em todo o mercado internacional, na economia internacional, sobre os efeitos aqui no país. O que isto pode acarretar. E é exatamente por isso que precisa melhorar cada vez mais esta balança, este superávit. E essa é uma medida de suma importância, não é, deputado? Há alguns anos o Brasil já depende da agricultura e pecuária para que possa fechar o saldo positivo da sua balança comercial. E esses dados colocados aqui pelo João Teles são muito importantes a análise deles. Porque nós tivemos agora, em 2010, uma movimentação de 7 bilhões em defensivos agrícolas. Ele comentou que em 2011 a tendência serão 8 bi. Esses 7 bilhões, nós tivemos uma redução de 40%, que foi o preço quando se quebrou a patente do glifosato. Nós teremos uma média de diminuição de custo de quase 3 bilhões de 7. Esse é um dado muito significativo de redução de custo de produção no país, podendo ter o rendimento. E aí nós podemos começar a trabalhar essa linha de raciocínio, porque com a redução de custo, ou o produtor pode aumentar a área plantada, porque nós tivemos esse aumento do superávit de balança comercial dependendo da agricultura, e se nós formos analisar a quantidade de hectares plantados no Brasil, ela não teve um aumento significativo em relação à produção por hectares, porque a nossa tecnologia aumentou muito na plantação, a nossa tecnologia aumentou muito no produto genérico, na biotecnologia, enfim. Na biotecnologia. Enfim, para nós darmos continuidade neste dado, a redução que nós teremos da utilização de produtos que serão na diminuição do contrabando, de produtos ilegais, irregulares, que deixarão de ser comprados do outro lado, deixarão de se trazer de outras fronteiras, de outros países para cá, nós teremos tudo isso num aumento da compra desses produtos legalizados genéricos, um aumento dos impostos que serão pagos, comprados pelo produtor. E, acima de tudo, uma discussão que está sendo muito efetivada, que é, no caso, não dos insumos agrícolas genéricos, mas dos produtos de medicamento veterinário genéricos, que as empresas que produzirão os produtos agrícolas genéricos aqui, independente se forem insumos ou medicamentos veterinários, possam ser apenas produzidos no Brasil e que não sejam importados de outros países. E nós estaremos incentivando a geração de emprego e estaremos, acima de tudo, incentivando que empresas brasileiras possam gerar tributos e rendas para o país e para os estados no qual elas se forem instaladas. O Rio Grande do Sul, por ser um estado que depende a sua vida inteira da agropecuária e da agropecuária, da pecuária, enfim, do setor primário,
terá, evidentemente, empresas instaladas aqui para que nós possamos produzir esses medicamentos genéricos ou os insumos agrícolas genéricos. Então eu vejo só saldos positivos. Agora, o que nós temos que acompanhar, e não apenas eu como deputado e diversos outros deputados que estão acompanhando aqui, a sociedade civil, as entidades, é justamente o trâmite que está ocorrendo hoje na Câmara para que nós possamos agilizar, porque da mesma maneira que nós sofremos pressão para a não implantação dos medicamentos genéricos de uso humano, será efetuada uma grande pressão das grandes empresas que obtêm hoje as patentes dos produtos, que também não se aprove na Câmara Federal, no Senado Federal, este projeto de lei que virá beneficiar o produtor rural, o agricultor, que de fato é quem mais perde em todo o trâmite após sair da sua propriedade o seu produto, com intermediários e na negociação até o balcão do supermercado. É evidente, então, que o lobby feito pelas grandes empresas é para o retardamento da aprovação do projeto. E algumas vezes sim, outras tem empresas que querem que quebre-se as patentes e que possam produzir aqui, né? E acho que até essas mesmas empresas, que hoje são a grande maioria, 90% do mercado está na mão de 13 empresas, elas mesmas vão fabricar o genérico. Então tipo, vamos diminuir a nossa margem e vamos diminuir a margem e espalhar a área de atuação, de alcance. Exatamente, como o deputado Júlio falou, a questão da importância, e tu também comentou, Batista, da agropecuária para a economia brasileira. Então, é justo que toda a sociedade entenda da necessidade que tem do produtor produzir um produto com melhor qualidade e um custo mais baixo. Se falou em biotecnologia, hoje nós estamos, a gente tem dentro da Farsul, na comissão de irrigantes, nós temos um clube da irrigação, onde nós estamos chegando desafios com produzir 300 sacos de milho por hectare. A gente tem um desafio de 100 sacos por hectare. Imagina aliar essa produtividade, essa produção com um menor custo. Então, aqui, qual é o reflexo que vai ter para a sociedade? É um produto com um menor custo lá nas gôndolas do supermercado. Na prateleira. Na prateleira. Então, esse é o interesse, nós como produtores. E nós precisamos de renda, o campo precisa de renda. Quando se fala aí que 35% do PIB vem do agronegócio, só que tu vai olhar a realidade do produtor, não está ficando com essa margem toda. E os genéricos é um item dentro ele produz e não tem o retorno. Exatamente. Nós geramos mão de obra, geramos impostos, enfim, a gente movimenta. E o que os genéricos, como eu estava comentando, é um item dentro de um grande processo, em que com certeza vamos gerar empregos no Brasil, vamos gerar aqui no estado, o Rio Grande do Sul, 65% das máquinas agrícolas são fabricadas no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um vasto campo aí que eu acho com a ameaça constante aí da sedução argentina, né? Nessa área. Nós temos o nosso maior concorrente, né? Embora a gente tenha um bloco Mercosul, ele é estranho, porque tu tem um bloco para negociar e os custos são diferentes. E aquela tentação de pegar o produto ali que é mais barato, isso é muito free shopping, né? A gente vai no free shopping, a gente tem $300 para comprar no free shopping em produtos. Por que o produtor, então, não faz um limite de free shopping, se é que não acontece? Não se resolve o mais rápido possível essa questão do genérico. Por que o nosso arroz serve para ir para lá e os insumos não servem para ir para cá? As nossas máquinas agrícolas vão para lá, 30% mais barato. Por que a gente não pode importar esses produtos? Então, são discussões que eu acho que nós temos que ter. São perguntas que ainda não tiveram resposta e isto enseja ao telespectador certamente uma curiosidade. Quando se fala em vão buscar nos países vizinhos, quando nós temos o Mercosul implantado, teoricamente há bastante tempo, por que é diferente no Paraguai e Uruguai do Brasil? É só uma questão legislativa? Não, né?
Bom, a questão que eu vejo, se nós formos entrar agora no debate do Mercosul, eu sou uma pessoa e um parlamentar favorável ao Mercosul e aprendi isso em casa. Meu pai a vida inteira defendeu o Mercosul. Na forma em que foi proposto. Na forma em que foi proposto. Só que hoje o Mercosul, ele em relação de alguns países, torna uma independência de relações. A relação que nós temos com o Uruguai não é a mesma que nós temos com a Argentina. Basta nós citarmos os exemplos atuais que estão aí na mídia. Um assunto que não é da agricultura, mas nós temos hoje 3,2 milhões de pares de calçados trancados há 200 dias para passar para o lado da Argentina. Por quê? Porque a Argentina não libera a licença para que nós possamos exportar o nosso calçado, que é aqui no outro lado, que é mais fácil tu levar para a Argentina do que levar para São Paulo. E o nosso governo federal não tem uma política específica de relação para que nós possamos ter o toma lá da cá, que é o mais importante. Se eles trancam o nosso produto, nós temos que trancar o produto deles. Nós tivemos, há uns 2 meses atrás, o número... Um exemplo é a indústria automobilística. É esse o exemplo que eu daria. Nós estávamos com os carros que foram produzidos na Argentina para entrar no Brasil, seguraram a entrada, aí eles liberaram alguns pares de calçado naquele momento. Agora, novamente, estão segurando. Só que uma coisa que nós temos e podemos relacionar a nosso produto agrícola, as commodities, que a relação do calçado, que a cada tempo parado ele acaba perdendo a coleção do próximo ano, que é a coleção inverno, coleção outono, coleção verão, e as commodities elas têm o problema de serem perecíveis. Então nós estamos vendo que a nossa relação do Mercosul, ela não é favorável para nós. E se nós formos analisar, nós somos o maior país comprador dos produtos argentinos. O maior exportador que a Argentina tem é o Brasil. Então, na nossa balança com a Argentina, nós fechamos em termos gaúchos, não brasileiros. Isso é bom só ressaltar. O Rio Grande do Sul perde na balança de transação internacional de produtos com a Argentina e o Brasil compensa. E nós somos o parceiro que temos a maior divisa com a Argentina, temos uma cultura parecida com a Argentina, a cultura gaúcha, e não temos o aporte do governo federal em relação ao Ministério de Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, que nos dá essa segurança. E este é um outro tema, até quem sabe, para que nós possamos discutir, mas muito relacionado à agricultura gaúcha. E muito relacionada às questões nossas daqui e vinculadas ao Mercosul, que nós gostaríamos que tivéssemos um livre trânsito de exportação e importação, claro, com controle para que nós não possamos perder o que está acontecendo hoje e que possamos ter futuramente, quem sabe, uma relação mais próxima, como é, quem sabe, a União Europeia. É exatamente por isso a pergunta, porque se estabelece essa política há muito tempo e não é alterada, perde o Rio Grande do Sul, mas parte do país tem a compensação. E nós perdemos. E isso que está sendo observado nacionalmente, daí a necessidade da velha congregação, junção de forças, né? A Farsul realiza o seu trabalho, o Legislativo realiza a sua tarefa, mas é preciso sensibilizar a todos. E a forma de sensibilizar é mostrar o problema em toda a sua extensão. Por isso é necessário esclarecimento ao telespectador dessa distorção histórica, para que ele entenda. Se no Paraguai é assim, no Uruguai é assim, do lado, por que é diferente? É porque mais adiante as coisas também são diferentes do que ocorre internamente, não, Tete? Realmente, a gente não entende porque... E nós sofremos aqui quase que essa concorrência. Que é uma distorção. Uma distorção. Nós temos o produto leite, né? O produto leite e aí entra o genérico. E a bacia leiteira do Rio Grande do Sul vai se expandindo. Vai se expandindo. A exigência será maior. Daqui a pouco fazem um dumping, né? E entra leite aqui via Mercosul, que eu acho que não poderia acontecer. Também sou favorável ao Mercosul, acho que nós temos que... Eu sou favorável a negociar em bloco, eu sou favorável a associações, eu sou favorável a unir forças para as conquistas. E o Mercosul é só que não podemos, é bom para uns e ruim para outros. E hoje o ruim está sendo para nós, aqui na divisa, como o deputado falou. Então nós temos que sensibilizar as nossas autoridades, enfim, mas tem essa questão do trigo. O trigo é moeda de troca.
né? Vai o automóvel, vai a linha branca, vem o trigo. E nós, produtores, quem está nos protegendo? Aí chamam os produtores de caloteiros, enfim, né, todos esses adjetivos que é dado a essa, que a gente não concorda, porque nós, quando é para falar bem, 40% do PIB vem do campo, o campo emprega, o campo do agronegócio. E então isso nós precisamos discutir com a sociedade. O exemplo dos genéricos do veterinário. Não é só o produtor que vai ser beneficiado. Todo mundo tem o seu animalzinho de estimação, o seu cachorro, o seu cavalo, o seu hobby, vai ser beneficiado também. Então, o porquê que... Eu acho que a sociedade tem que ter outros olhos em cima. Quando foi bom o genérico humano, né, eu acho que o veterinário é bom e vai ser muito bom para a lavoura, para o produtor rural. Surgiu com alguma desconfiança também, né? Vai se impondo com o tempo. Mas eu acho que daí é questão de fiscalização, é uma questão de governo, de qualidade, que essa é uma mentalidade também que nós temos que implantar nesse país, da seriedade, não porque o que é nosso não é bom, o estrangeiro sempre é melhor. Superar o ceticismo. Né? Exatamente, eu acho que nós temos muito... Eu sou muito bairrista, nós temos muita qualidade superior. Isso é estranho no gaúcho, né? Quase não é. Não é. O gaúcho... mas é uma coisa assim que nós precisamos, né, ter essas conquistas. Acho que nós somos, e parte, e agora puxando para o Rio Grande, parte tudo daqui, né, essas questões mais polêmicas. E quando fala no Rio Grande, eu lembro desde o início da pregação do Mercosul, do Júlio Redecker, que era um arauto do Mercosul, e que tinha uma frase muito forte: isso é bom porque o Rio Grande do Sul será o coração do Mercosul. E a distância de São Paulo a Buenos Aires é dividida pelo Rio Grande do Sul. E era o grande argumento, né? Espera-se que isso entre em prática até hoje, mas o Rio Grande do Sul está sendo prejudicado não pela ideia do Mercosul, mas sim pela prática adotada até agora, não, Lucas? A dificuldade que nós temos de imposição, como nós falamos anteriormente, das posições de cada país em relação aos seus produtos, protecionismo que existem. Agora, evidentemente que nós teríamos que ter uma equiparação em relação aos estados que produzem, que recebem, e o Mercosul, eu não vejo grandes movimentações hoje, principalmente nós temos na Câmara dos Deputados uma comissão que trata especificamente do Mercosul. No Senado, nós tínhamos o Parlamento do Mercosul. Me lembro que o meu pai foi, em uma oportunidade, o presidente do Parlamento de todos os países. Trouxemos discussões, debates, fóruns com todos os presidentes do Mercosul aqui. E está faltando um pouco dessa relação mais próxima, conjunta. Porque individual ela já existe, né? Com os nossos presidentes da República visitando o país vizinho. Agora nós sentarmos e discutirmos o que nós temos em cada país, que temos que defender, que temos que proteger, que não deixaremos à disposição de que entre produtos que vão não beneficiar o nosso produtor, que é o caso citado pelo João Teles aqui. Mas uma coisa importante, Batista, que eu gosto sempre de ressaltar, que nós não temos autorização hoje de produzir os genéricos, insumos agrícolas genéricos. Porém, nós importamos frutas, importamos commodities de outros países. E nós nos alimentamos com produtos genéricos, defensivos agrícolas genéricos, que são cultivados em lavouras, em plantações de outros países, que importam para nós e nós já consumimos. Proibição de consumo, obviamente, não existe. O consumo não existe. A proibição do consumo não existe, porque esse consumo é natural aqui. A fruta que vem de outro país, nós estamos consumindo aqui, fruta bonita, aquela que com gosto até inferior ao nosso, né? Que a nossa fruta é mais doce. Mas agora, para os outros países é legalizado, e a importação, então, é válido, né? Essa discussão tem que haver. Esse exemplo é importante. Às vezes o princípio ativo é proibido aqui, e lá é liberado, e nós importamos o consumo daquele princípio ativo, daquele produto que é proibido aqui, e como o deputado falou, aí pode. Remontando aí alguns anos atrás, o que as pessoas diziam do tomate, né? Este tomate mais bonito não é o melhor. O mais saudável. Não é o mais saudável, não é o mais gostoso, né? E o que nós sabíamos depois? Com o tempo, os insumos eram outros, né?
E hoje a gente está vendo uma troca, né? No momento que vem a biotecnologia, diminui drasticamente o consumo desses produtos. Hoje no Brasil a cana, o milho e as pastagens é o que mais consome os insumos agrícolas. Produção em larga escala. Larga escala. As pastagens juntos. As pastagens juntos. O que acontece aqui? O milho hoje que está entrando a biotecnologia, o soja já entrou e hoje o soja só usa o Roundup, basicamente. E vindo novas tecnologias. E isso sim vai ser, embora há uma discussão com os ambientalistas, que o transgênico venha trazer prejuízos à saúde. E nós discordamos porque tu está consumindo menos agrotóxicos nessas lavouras hoje. Isso é um fato. E então nós temos que ampliar essa discussão. Eu acho que o genérico eu acho que nós não devíamos nem estar discutindo mais genérico. Já devia estar posto em prática. Posto em prática. Eu acho que é uma discussão, né, deputado, que se alarga aí os lobbies, as coisas, mas nós temos que fazer força com a sociedade, né? A nossa classe é parceira, né? Para o mais rápido possível que nós tenhamos esse avanço e nós tenhamos aí a nossa, tanto a gente pede renda ao campo, e é uma das ferramentas que vai com certeza fazer com que o produtor tenha mais renda. Vamos desenvolver aqui uma reflexão, fazer um exercício a respeito de peculiaridades, deputado. Quando nós falamos em mobilização, e essa é uma questão nacional, a mobilização tem que ter a extensão do país, tem que ter as dimensões do país. O Rio Grande do Sul tem uma posição diferenciada. A nossa desvantagem hoje não estaria, quem sabe, na situação dos países. Por exemplo, a Argentina é toda uma Argentina, em as mesmas características. O Uruguai é todo um Uruguai, pequeno, com uma só característica. O Paraguai, idem. Mas o Brasil é composto de muitos Brasis. Né? São essas questões que atrasam o desenvolvimento e, quem sabe, chegar à condição de igualdade com esse país. É um exercício que precisa ser feito. Exatamente, porque o nosso país é um país de dimensão intercontinental, grandes extensões territoriais, microclimas e micro-regiões diversas no estado do Rio Grande do Sul, quem dirá no país. Uma diferença e uma questão importante que um país do tamanho do nosso, se nós formos comparar com os grandes países, como os Estados Unidos a nossa distribuição do sistema federativo que nós temos hoje, com a falta de, muitas vezes, independência de cada estado, até com as próprias negociações internacionais que se tem num sistema americano, que eles são espécie de federações estaduais que fazem sua legislação vigorar, independente de estado um ou outro, acaba nos prejudicando nas negociações com países vizinhos. Então, é um sistema que nós temos que nos adaptar, que nos leva sempre a uma discussão histórica, que é o nosso produtor, que é o nosso governador, os nossos prefeitos, os vereadores, os deputados, pegar o pires e ir a Brasília, tendo que negociar e buscar para cá os recursos para que nós possamos aprimorar projetos para os produtores e, acima de tudo, em buscar e ir reivindicar as questões que afligem o Estado, mas com o lobby também de outros estados e outras regiões do Brasil, acabando com conflito de interesses que não nos dão, muitas vezes, o saldo positivo das questões que nós defendemos e esperaríamos. Mas eu vejo que nós tivemos algumas evoluções com o passar do tempo e quebramos algumas barreiras, como o João Teles comentou aqui. Os transgênicos, nós tivemos uma grande discussão na sociedade que acabaram mostrando hoje o lado positivo dos transgênicos. A agricultura de precisão, ela nos traz hoje uma grande produção no mesmo espaço em relação a anos anteriores. E com a entrada dos genéricos, insumos agrícolas genéricos, nós teremos outra redução no custo de produção. E uma coisa que eu acho que sempre é importante que nós
frisarmos aqui que os medicamentos veterinários genéricos, eles trazem de fato para o cidadão da grande cidade também resultado. Porque hoje, quem tem o seu bichinho de estimação, o seu cachorrinho, leva no veterinário, tu vai comprar o medicamento, o custo às vezes é mais elevado do que um próprio medicamento humano na farmácia. Para o seu filho. Para o seu filho. E isso dificulta muitas vezes. Tem pessoa que tu vai no veterinário, tu sai com uma conta de 300, 400 reais para o teu animal. E gastam isso, porque o mascote e o bicho de estimação acaba sendo um membro da tua família. E o genérico vai nos proporcionar uma redução do custo também, que não deixa de ser o lazer, né? De chegar em casa, ter o bicho que te espera com alegria na porta. Então eu vejo que essa é uma discussão importante. E se tu me deixar, Batista, transcorrer um pouco mais... Sim, à vontade. Que é um tema que o João Augusto Teles entende mais do que eu, que é uma dificuldade que nós temos hoje nos trâmites de registro dos agrotóxicos, que nós demoramos aí numa média de 3 a 10 anos para conseguir registrar um produto na burocracia que nós temos dentro dos ministérios, né, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, enfim, de todos os órgãos competentes. E, posterior, as novas legislações que vêm entrando. Então, nós temos já uma dificuldade nos trâmites de registro. Isso é um período de testes, de análise, ou é meramente burocrático? Tudo um pouco, né? Mas a burocracia eu vejo que é muito grande. Então nós estávamos comentando antes de entrar no ar, eu e o Batista, e ele tem informações, eu e o João Augusto Teles, e ele tem informações, e o Batista estava junto no debate também, sobre essa dificuldade. Então eu vejo que os transgênicos, os genéricos, eles podem passar essa barreira também de uma agilização e ter mais agilidade na liberação. E uma questão importante também, que é o posicionamento atual das autoridades em relação a esse assunto. Eu estava observando aqui, no Brasil são 77 funcionários para cuidar de todos os registros. Neste país continental? Nesse país continental. 77? 77. É bom repetir porque veja a deficiência. Anvisa, isso não existe. IBAMA, e aí, Ministério, são 77 pessoas que fazem todo isso. Realmente é impossível, num período de 2 anos, cuidar pesquisa, cuidar registro, enfim. Mas, voltando um pouco, eu acho que nós temos que propor, deputado, fazermos o Bloco Brasil, né? Porque a gente está negociando o Mercosul em bloco, vamos negociar o Bloco Brasil. Porque como... E aí, o deputado trouxe aqui o depoimento de que existe, de certa forma, mesmo embrionária, este Bloco Brasil, porque ele mencionou aqui o senador Heráclito Fortes, que é lá do Piauí, né? E nós todos estamos imbuídos que aconteça, mas realmente é burocrático, é demorado, e hoje um produto, depois de conseguido o registro, ele fica em domínio por 20 anos. Ela expira em 20 anos, a patente. Em 20 anos expira a patente, daí entra o genérico. Né? E a legislação era que no momento que tu consiga o marco zero, o registro hoje, tu tem 10 anos para lançar o produto no Brasil. Agora é 2 anos, no máximo. Então tu lança vários produtos, fica com o domínio e vale depois de tu lançar o produto. Os 20 anos é depois que tu lançou o produto. Depois que ele entra no mercado. Então, veja, pode chegar do lançamento do registro até os 20 anos, mais 10 que demorou para lançar o produto, fica 30 anos aí. Então é essa legislação que tem que ser mais ágil, mudar, para nós atingir o objetivo. Isso é uma forma de protecionismo também, né? Com certeza. Né? Isso é um lado que nós temos que analisar muito, né, com muita cautela, porque, a exemplo dos medicamentos genéricos, houve uma retração muito forte, vai ter nos insumos agrícolas. E quando falou em agricultura de precisão, só para... nós estamos aí também uma discussão do Código Ambiental, né, que nós precisamos resolver essa situação. As áreas, a tendência é que diminua a área de plantio. Então nós vamos ter que verticalizar a nossa produtividade, e nós vamos ter que, para produzir mais alimentos, ter tecnologia, biotecnologia, genéricos. É um conjunto, né, como eu comentei antes, vários temas
ligado de um único negócio que chama-se agronegócio. E a renda é fundamental, eu costumo sempre estar dizendo, o produtor precisa ter renda, o campo precisa ter renda. Nós não podemos ter vergonha de dizer que nós queremos ter lucro na propriedade. E contamos, né, com a sociedade, contamos com o parlamento que nos ajude, né? Nós precisamos ganhar dinheiro. Eu preciso porque até a opção, né? Como uma carreira, ninguém faz uma carreira só por idealismo, faz porque tem o objetivo de ganhar e bem a sua vida. E isso todos merecem. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre insumos agrícolas genéricos. Não especificamente, somente sobre os insumos agrícolas genéricos, mas principalmente sobre as consequências das medidas que precisam ser adotadas no sentido de proteger o produtor. E uma forma clara de proteção é esta, é o barateamento de custos, que chega assim à ponta final ao consumidor. Por isso nós temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados, para a sua mensagem de encerramento aqui no Democracia, e começamos com o deputado Lucas Redecker. Batista, eu agradeço o tema do programa, que é um tema relevante para a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira. Nós tivemos a condição aqui de esclarecer um pouco do trâmite que existe hoje, de como anda no Congresso Nacional a condição de nós termos a liberação. Uma coisa importante que eu acho que é importante que nós podemos ressaltar aqui é a questão do nosso ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, ser favorável aos insumos agrícolas genéricos. Ele já se colocou posicionamento favorável tanto aos insumos agrícolas genéricos quanto aos medicamentos genéricos veterinários. E isso para nós é importante em virtude que o ministro da Agricultura hoje representa o estado do Rio Grande do Sul, principalmente um estado que é historicamente e ainda é e será sempre, pelo nosso trabalho e dedicação, vinculado à pecuária e à agricultura. E nós temos esta grande batalha pela frente, que tenho certeza que vai ser aprovado no Congresso Nacional, vai ser aprovado no Senado Federal, e nós, como deputados estaduais, estamos fazendo a nossa parte em trazer o debate para cá, pressionando os nossos parlamentares das nossas bancadas, para que nós possamos ter, de fato, a liberação que vai beneficiar o produtor rural, que vai beneficiar o cidadão, que nós teremos uma diminuição da utilização de agrotóxicos com mais qualidade, menos ofensivos à saúde humana, menos ofensivos ao meio ambiente, e que nós poderemos ter, no final das contas, toda a cadeia gaúcha beneficiada, tanto o consumidor final quanto o produtor, e este será mais um dos desafios, e tenho certeza que, acabando esse desafio, teremos outros pela frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a ti e ao João Teles. Deputado Lucas Redecker, do PSDB, pela participação no nosso Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia. João Augusto Teles. Eu, primeiramente, quero agradecer a participação, de poder participar numa discussão tão importante para nós, contigo, Batista, com o deputado Lucas Redecker, que de antemão já parabenizo, né? Essas ações que nós estamos precisando dos nossos parlamentares e vendo essa necessidade. Dizer que o campo necessita e é a favor que se resolva o mais rápido possível essa questão dos genéricos. Nós precisamos, a cadeia precisa dessas empresas que fabricam esses produtos. Nós não podemos também esquecer, porque é uma cadeia, e nós precisamos deles, eles precisam do produtor, a sociedade precisa de toda a cadeia. Então nós temos que sentar e resolver da melhor maneira possível, né, onde que tenha um entendimento entre todos, né, para que nós possamos, e aí a nossa grande corrida é que, em primeiro, que o produtor tenha renda, mas que principalmente é que nós tenhamos aí uma produção de alimentos, a sociedade seja beneficiada com toda essa questão dos genéricos, dos insumos genéricos. Muito obrigado, João Augusto Teles, vice-presidente da Farsul, pela participação no nosso Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre insumos agrícolas genéricos. Uma questão
importante para a economia, para centenas de milhares de famílias, em última instância para todo o consumidor.